Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, agradecendo pela vida desses irmãos aqui. Onde eu vou, eu tenho falado da Ana. Não para idolatrar Ana, mas porque ela tem realmente tocado na vida de muitas pessoas. Amém? Porque ela está ligada com o Senhor, não é verdade? E o Emerson é um homem que tem realmente ministrado muitos com a sua profundidade. Então nós vamos esperar no Senhor. Tudo bem, irmãos? Uma coisa que eu tenho medo, sabe o que é? Idolatria de pessoas. Nós não vamos idolatrar nenhum desses, porque nós vamos continuar a adorar o Senhor. Vamos ouvir o Senhor através dessa instrumentalidade. Amém? It's always a joy to be here. É sempre um prazer tão grande estar com vocês. This is the 13th year of this Congress. Esta é a 13ª conferência aqui. This shows the progression in the spiritual atmosphere of Brazil. E isto nos fala da progressão do âmbito espiritual em Brasil. Each one of you here have positioned yourself for a very special blessing. E cada um de vocês tem vindo para receber uma bênção muito especial da parte de Deus. Amen. So do not miss your appointment with destiny this week. Então não percam o seu destino esta semana que Deus tem para vocês. Amém. Por que nos põe de pé e lhe dá esse aplauso com todo o coração? Ao único que é digno, ao único que é digno, ao único que é digno. Tua é a glória, Senhor. Tua é a glória, Senhor. Tua é a glória. Tua é a glória. Teu é o poder. Teu é o poder. Recebe a glória, Senhor. É tua. Tua, Jesus Cristo. Tua, Jesus Cristo. Louvamos, louvamos. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome. Recebe. Recebe a glória. Recebe a glória toda do teu povo. Recebe a glória toda. Recebe a glória toda. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Tu és único, tu és único, tu és grande, tu és poderoso, tu és milagroso, Senhor. Tu és grande, como não há ninguém. Recebe a glória toda, recebe a glória toda, recebe a glória toda. Urumahai na hatsanai na tso. Urumahai na tsei na kai na tson do shai. Urumahai na hei na hai. Levanta a tua voz em espírito e em verdade. Levanta a tua voz para adorar. Urai na hei na hatsu sai na hei. Espírito de Deus, Espírito de Deus, deixe para falar ao teu povo que tua presença seja manifesta, que a tua presença venha hoje, que o céu e a terra se tornem um em Jesus, que os céus e a terra manifestem hoje a tua presença. A presença que faz mudar os corações, que rompe as prisões, que liberta os cativos. A tua presença
presença que parte o coração. Romayena Katsurai, manifesta-te, manifesta-te, Senhor, de uma maneira especial que ninguém aqui saia da mesma forma como entrou. Manifesta-te, manifesta-te, Senhor, manifesta-te, Senhor, que o Espírito da profecia deixa sobre nós, que a gente possa escutar a tua palavra dentro do nosso coração. Fala, Senhor. Diga ao Senhor, fala para mim, Senhor. Fala para mim, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Fala para mim, Senhor. Fala para mim, Senhor. Fala para mim, Senhor. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de uma revelação que mude a minha vida toda. Fala para mim. Fala para mim, fala para mim, e que tua luz brilhe, e que a tua luz brilhe sobre nós, Senhor. Abre os céus, abre os céus, e os teus anjos deixam hoje a ministrar o teu povo. Temos sede de te ver, Senhor. Temos fome de te ouvir falar ao nosso coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. E manifesta-te em nosso coração. Manifesta o teu amor, Senhor. Manifesta o teu amor, Senhor. Manifesta o teu amor, Senhor. Podes te assentar na presença do Senhor. Tantas caras que a gente vê ano tras ano. E quiséramos deixar e abraçar a cada um de vocês. Sejam muito, muito bem-vindos. Amém. Os amamos com todo o coração. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. No Salmo 74.
E diz o versículo 20. Diz: atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Atenta para o teu conserto. Diga: eu tenho um conserto com meu Deus. Diga comigo: eu tenho um conserto com meu Deus. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. E aqui há um princípio muito grande que estamos ver desenvolvendo-se nos países de Latinoamérica, em muitas nações do mundo também, e é que a maior quantidade de trevas, o diabo vem e faz moradas de violência, onde temos uma cidade com muita violência, quando temos um país que está cheio de violência, é por causa dos lugares tenebrosos que lá estão. Entre mais sejam as trevas, mais violência vai haver sobre um país. E esta é uma situação que está crescendo no Brasil, que está crescendo nas nações de Latinoamérica, que está crescendo com o terrorismo no mundo, porque as trevas estão aumentando de dia em dia e a violência aumenta-se com ela. Estamos aqui para aprender como fazer guerra espiritual num momento muito importante da história, no momento em que temos que estar atentos ao que o Senhor está a dizer, porque você e eu somos a resposta de Deus para a nossa cidade, somos a resposta de Deus para o nosso país, e por isso temos que entrar em níveis muito mais profundos. A única forma de vir em contra destas regiões de trevas, destes lugares, destas moradas de violência, é acrescentando a luz que está em nós. Quando a gente fala de guerra espiritual, não só estamos falando de estratégias que a gente faz, não só estamos falando de palavra que tem que ser profetizada, de atos proféticos que têm que ser feitos num país, mas tem que ver com quem a gente é e o que é que a gente, como é que a gente está a resplandecer no mundo das trevas. Nós sabemos que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Quantos sabem que são a luz do mundo? No Brasil há 30 milhões, são 30 milhões de cristãos no Brasil, aí mais ou menos 40 milhões de cristãos no Brasil. Se 40 milhões de cristãos no Brasil fossem verdadeiramente a luz do mundo, não haveria trevas no Brasil. Está comigo? Está comigo? Algo estamos fazendo mal para que 40 milhões de pessoas que chamam-se hoje crentes, amém, não estejam a produzir a luz que tem que se produzir para combater as trevas. O grande poder do combate espiritual, o grande poder que nos dá Deus para desfazer as trevas, para desfazer o império do diabo, tem que ver com níveis de luz dentro da gente. Amém? É como se o Senhor tivesse posto dentro de nós uma bateria, e quando você veio, aqueles que vieram verdadeiramente ao Senhor e receberam a glória de Deus, a glória da sua salvação dentro de vocês, esse dia você resplandecia, a sua bateria estava cheia. Mas vemos que dia a dia os crentes muitas vezes vão perdendo a sua luz. Amém?
a maior manifestação de luz que houve sobre a face da terra foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é o que produz a luz. A luz é uma das armas mais importantes, se não é a arma mais importante em contra das trevas. Eu não posso pelear contra o reino do mal, não posso pelear contra o reino das trevas só porque eu sei muitas estratégias. Não posso pelear porque sou um grande profeta que ouço muito bem a palavra de Deus. Há muitos que disse o Senhor naquele dia, me dirão, eu profetizei no teu nome, eu fiz muitos milagres, e eu direi, nunca os conheci, afastaos de mim, fazedores de maldade. Amém? Então, profetizar, fazer milagres, não é o indicativo de que a gente está a produzir a luz que a gente tem que produzir. Então, estamos vendo aqui um conflito entre as trevas e a luz. E as trevas, enquanto as trevas estejam numa cidade, vamos ver violência nessa cidade. E Deus está a chamar a uma geração a resplandecer em luz, porque se este povo, só este povo que cá está, começa a resplandecer como uma torcha para o Senhor, começa a resplandecer como um faro que ilumine a sua cidade, Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Quero que perceba uma coisa. Olhe para a luz lá acima. Se eu faço uma pergunta, quantas toneladas de escuridão eu tenho que deitar sobre a luz para escurecer 1 watt dessa luz? Quantas toneladas eu preciso? Só para tirar 1 wattzinho. Se eu tirasse todas as toneladas de trevas do mundo, não poderia tirar 1 watt da luz. Por quê? Porque as trevas, a escuridão, se torna sem substância perante da luz. Não há substância. Amém? Quando a luz resplandece, o diabo perde o seu poder. É como se você tirasse um peixe do mar, se você o tira do seu meio, que é a água, o peixe começa a morrer fora do seu meio. Está comigo? Se eu tiro as trevas do meio do diabo e trago a luz de Jesus Cristo, o diabo começa a enfraquecer, amém? Até que fica sem força, completamente destruído. Então, o problema que a gente tem, como eu vou produzir a luz, amém? Para eu resplandecer, amém? E mesmo sem dizer uma palavra, você pode entrar num lugar de escuridão. E posso profetizar que aqui há pessoas que entrarão num futuro próximo em lugares tão tenebrosos de violência, e a luz que vai resplandecer neles vai fazer um estrago tão grande nesses lugares. Dê a glória a Deus. Aleluia. Agora venha comigo a Mateus capítulo 4. No capítulo 4 de Mateus, vemos a tentação de Jesus. Jesus foi apartado para o deserto depois do seu batismo. Diz que o Espírito Santo levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Foi apartado pelo Senhor para ver primeiramente quais eram as suas debilidades. Eu creio com todo o meu coração que o Senhor não foi... A sua tentação não eram as mulheres, nem o dinheiro, nem as coisas deste mundo. Ele vinha de um lugar tão grandioso. A tentação mais grande com que o diabo tentou foi em usar o poder de Deus numa forma enganada. Amém? Então, o Espírito Santo vai expor ao Jesus
as suas tentações, amém, o diabo vem e fala com ele. Conhecemos a história das tentações no deserto. E depois Jesus vai entrar em Galileia. E diz o versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Neftali, junto ao caminho do mar, a lei do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Amém? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. E o Senhor vai começar, diz, e esta palavra foi profetizada pelo profeta Isaías, falando de um povo que estava em grandes trevas. Hoje estamos nas nossas cidades cheios destas regiões, assim como estava Zabulon, como estava Neftali, está o Brasil, estão as cidades de Latinoamérica, estão os Estados Unidos, com trevas, com violência, amém. Mas há uma manifestação que vem, e por isso temos que compreender como entrar nestes níveis de luz. O povo que estava em trevas viu grande luz, amém. E é em Galileia dos gentios, amém, que ele vai fazer os grandes milagres, que vai ir com o gadareno, vai deitar fora os demônios da Gadareia, amém. E vai ter grandes confrontações com o diabo por causa das trevas que lá estão, amém. Então, como é que a gente vai produzir luz? Como se produz a luz dentro de nós? A luz tem que ver, como disse há um momento, a mais grande manifestação de luz que desfez o reino das trevas foi a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que estava acontecendo nessa cruz do Calvário? Isto foi a manifestação do amor de Deus mais grande. Não há uma manifestação mais grande do amor de Deus, que Ele deu o seu único filho para morrer por nossos pecados, pelas nossas enfermidades, amém. E nessa cruz estava o Senhor abrindo as portas para a manifestação mais grande da luz, amém, que ia vencer as trevas. O combate espiritual é um combate de quem é que a gente é e não que tanto a gente faz. Há muitas pessoas que têm muitos problemas na guerra espiritual porque tratam de fazer coisas, tratam de fazer estratégias, tratam de profetizar coisas e vamos deixando de lado quem é que nós somos como seres espirituais, como produtores da luz mesma de Deus. Eu quero que venha e olhe uma coisa tão importante, porque estamos falando de trevas, estamos falando de violência, amém? E a luz que vai se manifestar no amor de Deus, vai se manifestar também em forma de uma grandíssima violência espiritual. Isto do que eu quero falar aqui esta noite, da violência do mundo das trevas em contra da violência do reino dos céus. Diga comigo, a violência no reino dos céus. Amém? Agora venha comigo a Lucas, capítulo 1.
Aqui está falando no versículo 80, Lucas 1:80. Este é o João o Batista e diz, vamos a ler desde o versículo 77. Desde el 76. E tu, oh menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. E o menino, falando de João Batista, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Quero que veja o paralelismo entre o João Batista e o Jesus antes de entrar a confrontar as trevas. Os dois são levados ao deserto, a uma experiência no deserto, e diz que este menino, e quando fala de menino, fala de alguém que é pequenino. O João Batista começou a profetizar, amém, quando ainda era de dias de nascido, começou a falar, amém, recém-nascido, ele falava, profetizava, e isto foi uma grande sinal. E mesmo que era um pequenino, um menino, foi enviado ao deserto pelo Espírito do Senhor, levou lá, e ali viveu o João o Batista todos os anos da sua vida, até que foi levado para manifestar-se em Israel. Amém? Quero que pensem numa coisa. Estamos falando do menino. Um menino que nunca esteve com ninguém. Quando foi para o deserto, ele vivia sozinho. Vivia sozinho com o Senhor, fortalecia-se no Espírito. A única pessoa com quem ele falava era o Espírito do Senhor. As únicas experiências que ele tinha eram as experiências espirituais entre Deus e ele. E quando ele vem para mostrar-se em Israel, a primeira coisa que ele diz quando vê as pessoas todas, ele diz: geração de víboras. Ora, eu compreendo muito bem que alguém que tem sido ferido por alguém que tem sido traicionado por alguém que tem visto a hipocrisia da religiosidade, alguém que tem visto a maldade entre uns e outros, alguém que tem visto os crimes, amém, possa falar geração de víboras. Eu tenho visto e tenho estado em meio de vocês e sei as coisas tão horríveis que vocês fazem. Mas aqui está falando um homem que nunca teve contato nenhum com pessoa nenhuma, amém? E a primeira vez que se apresenta perante das pessoas, o que veio é uma geração de víboras. Por quê? Por que veio uma geração de víboras? Agora, quando o Senhor Jesus falou dele, disse: não há profeta mais grande que o João Batista. Não há profeta mais grande, nem Isaías, nem Ezequiel, nem Elias. Ninguém dos grandes profetas foi como João o Batista. Amém. O que João Batista aprendeu nesse crescimento no mundo espiritual, que lhe deu a faculdade de entrar, amém, a preparar o caminho do Senhor e a falar desta maneira para as pessoas. Os dois, tanto Jesus como o João, tiveram experiências do deserto com o Espírito. O Espírito do homem, o Espírito que vai começar a produzir a luz do Senhor, porque é a luz que alumia os olhos espirituais para ver as coisas como Deus as vê. João
o Batista tinha os olhos de Deus. Mientras o menino crescia e se fortalecia em espírito, foi desarrollando uma visão espiritual, foi desarrollando uma luz interna, foi desenvolvendo uma luz interior, amém, por estar sempre na presença de Deus, amém. E uma das coisas que por causa do estresse deste mundo, por causa de tantos problemas, por causa das pessoas trabalharem, temos muito pouco tempo para estar sozinhos com Deus, amém. Mas há coisas que Deus nos quer mostrar num deserto. E Deus está fazendo um chamado ao povo preciso. E posso ouvir a voz de Deus agora sobre este lugar. Preciso dos meus filhos. Preciso de homens e mulheres que se apartem para mim. Porque eu tenho um nível de luz que vai se manifestar sobre as trevas desta nação. Mas no ritmo de vida que vocês estão a levar, não posso fazer a minha obra. E as trevas estão se acrescentando e eu não posso fazer a minha obra, porque a minha obra não tem que ver com fazer, mas tem que ver o que é que você produz no mundo espiritual. Agora, Jesus falava de João, o seu primo. Dizia, não há profeta mais grande que ele. Diz, e o reino dos céus sofre violência. Diz, nos tempos de João o Batista, o reino de Deus sofre violência. E são os violentos que o arrebatam. E temos ouvido muitas mensagens falando desta violência espiritual. E começamos a berrar e começamos a sentir esta força interior. Mas Deus quer levar-nos a algo muito mais profundo. Da onde provém? Porque desde o João o Batista. Não diz desde Elias. Não diz desde Ezequiel. Não diz desde Isaías, o desde Amós, diz desde o João Batista. Desde algo aconteceu na vida do João o Batista que fez tremer os céus e a terra. Desde o tempo do João Batista, o reino dos céus sofre violência. O que ele viu? O que aconteceu? O que havia na vida do João Batista que pode mexer, que pode abalar os céus, amém, para transformar e ser o profeta que ia endireitar os caminhos para o Senhor, trazer os montes para baixo, encher os vales para cima, amém, e tudo torcido, fazê-lo direito. Algo aconteceu na vida de João o Batista que lhe deu o poder para transformar o mundo espiritual. Isso é o que Deus quer falar aqui hoje. Eu tive uma experiência muito forte num tempo de separação para Deus, em que eu me apartei na ilha de Patmos para estar sozinha com Deus, para buscar, para estar à procura de níveis do seu amor, porque eu veia que o mais grande pecado da igreja era a falta do amor uns com os outros. O mais grande dor, amém, no coração de Deus era ver tantas divisões entre as igrejas, quando o Senhor Jesus só falou de um só corpo, amém. E eu fui à procura de Deus, eu disse, Senhor, tem que haver uma resposta, porque o teu povo não se ama, se a verdade, a verdadeira luz que vem para resplandecer dentro de nós é manifestada na cruz do Calvário. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário, irmão, o que produz a maior
manifestação de luz dentro de nós. Quando eu estava na ilha de Patmos, eu sei que tive uma experiência como aquela que João teve no deserto. E quando você se aparta, porque o Senhor disse, este é o maior dos profetas, mas o mais pequeno no reino de Deus será maior do que João. E aqui há muitos mais pequenos, havemos muitos mais pequenos do que João. Amém. Mas para o João o reino dos céus abriu-se e ele pode ver e experimentar algo que eu experimentei. Amém. Nesses dias apartada em que o Senhor me levou 6 dias inteiros dentro do coração de Deus, eu fui arrebatada para os céus e entrei dentro do coração de Deus para ver e experimentar como Ele sentia dentro dele. E eu sei que para o João poder falar essas palavras, para poder criar essa violência espiritual que avala os céus e a terra, ele tem que ter tido uma experiência como esta. E quando eu entrei no coração de Deus, eu estava perante, eu fui levada primeiro no templo e apareci no tempo em que Jesus foi crucificado. Eu estava ali diante do Senhor, vindo a sua dor, e era como se eu tive a impressão de estar sentindo a mesma coisa que o João, o discípulo, estava sentindo diante do Senhor. Todos os discípulos o tinham abandonado, porque há muitos irmãos que estão buscando só o pão que Ele dá, só a bênção que Ele dá. Os discípulos todos estavam aí brigando-se. Qual é a posição que a gente vai ter quando você vá para o trono do seu Pai? A gente vai estar na direita, a gente vai estar na esquerda. Eles queriam milagres, eles queriam poder. Amém. Mas o João, o discípulo, o João, o apóstolo, ele estava diante do Senhor quando ele estava a morrer. E eu estava aí também, vendo os olhos do Senhor, quase fechados, a sua cara desfigurada pelos golpes. Estava tão desfigurado, os olhos quase não se veiam. E através dessas pequenas aberturas dos seus olhos, eu podia ver como os seus olhos falavam. Falavam para João, mas falavam também para mim. E me diziam, obrigado por ter vindo aqui. Todos os demais me têm esquecido, me têm abandonado. Mesmo o Pai me tem abandonado, o Espírito Santo me tem abandonado, porque quando o pecado veio sobre o Jesus, o Pai afastou-se dele, o Espírito Santo afastou-se dele, e o Jesus ficou sozinho na cruz do Calvário, e só olhava para os olhos de João, e dizia, tu me das força simplesmente por estar aqui. Há um amor, irmão, o amor é luz, amor é luz, amor é luz. O que a gente conhece como amor não é o que Deus concebe como amor. Amar não é ser simpático com alguém, amar não é ter um jeitinho de amor com alguém. Amor tem que ver com dar a vida pelo Senhor. Amar tem que ver com dar a vida. Diz o Senhor, não há um amor mais grande que aquele que dá a vida por um amigo. Isto é o que produz o verdadeiro amor. Sem o amor não há luz. Já estava produzindo-se a maior quantidade da luz, mientras o Senhor estava morrendo na cruz do Calvário, o diabo estava sendo destruído, a dor no corpo do Senhor, as feridas deles, o sangue que saía do seu corpo, estava abalando os infernos, podiam-se ouvir os berros mais grandes no inferno, porque o Senhor estava manifestando o amor mais grande pela humanidade.
E diz a palavra no Evangelho de João. João escreve e diz que quando caiu o sol, chegaram os soldados romanos e romperam as pernas dos outros 2 ladrões. Mas quando chegaram a Jesus, agora escuta lá, é João que está escrevendo. É João que está escrevendo, é o discípulo amado, é aquele que ama Jesus mais que nenhum outro discípulo. Não há ninguém nessa cruz que ame mais ao Jesus que o João. Ele disse: chegou um soldado e com uma lança atravessou o coração do Senhor. Agora quero que veja e que sinta o que estava sentindo o João. Era o seu amado, era o seu Senhor, era aquele que João dava tudo por ele. Amém? E ele viu com os seus próprios olhos ver-se partir o coração do Senhor. Só 6 pessoas, João e 5 mais. A mãe do Senhor, a tia, a Maria Magdalena, o José de Arimateia e o Nicodemos estavam ali para descer o corpo do Senhor. E eu creio, pelas experiências que eu tenho tido com o Senhor, que foi João quem descravou os cravos das suas mãos e tocou com as suas próprias mãos as feridas do seu amado, daquele que ele mais amava. Agora Deus estava fazendo algo tão grande dentro do coração de João. E isto é a mesma coisa que aconteceu ao Batista. E quando ele tocou a ferida do coração do seu amado, eu sei que estava chorando e chorava e chorava e chorava, tocando as suas feridas. E quando ele estava fazendo isto, o Senhor fez-me entrar dentro do seu coração. E fui transportada dentro do coração do Pai. Porque o Pai não estava sentado num trono de justiça, vindo como o seu filho estava morrendo, isto o que eu preciso por causa dos pecados, eu estou assentado como um grande rei da justiça. Não, não, não. O Senhor Jesus disse: quem me tem vindo a mim, tem vindo ao meu Pai. E tudo o que estava acontecendo no corpo do Senhor Jesus Cristo estava acontecendo também dentro do coração do Pai. Cada látigo que foi deitado sobre dele, os cravos, a coroa, tudo estava ocorrendo ao mesmo tempo dentro do coração do Pai. Este é o amor mais grande, este é a luz que se produz para desfazer todas as trevas que Ele deu a sua vida por nós. E eu entrei no coração do Pai. E encontrei-me dentro de era como um grandíssimo tabernáculo. E havia paredes como de carne. E todas as paredes estavam feridas, como se alguém com uma faca tivesse rasgado as paredes todas, o chão do tabernáculo, todo estava aberto, todo estava destroçado. Havia uma ferida muito grande, como um buraco enorme dentro do coração do Pai. Eu perguntei: Espírito Santo, o que são todas estas feridas? E Ele disse-me: este é o pecado. O pecado não é uma coisa simples. O pecado não é um erro que a gente comete. O pecado fere. Cada vez que a gente peca, é como se tivéssemos uma faca na mão, feríssemos o coração de Deus. E disse: o que é este buraco tão grande? E o Espírito Santo disse-me: esta é uma das maiores dores do Pai. Esta foi a ferida quando Ele fez ao homem para amá-lo. Ele fez ao homem para ser a família dele, para ter
todo para dar-lhe o reino todo, para dar-lhe o seu coração todo, tudo que ele tinha. Ele fez ao homem para dar-se-lo, como a família dele. E quando o homem, na pior das traições, virou o rosto do Senhor para ouvir, alternativa. Há uma alternativa, há uma forma de viver que te pode fazer como Deus, para que tu sejas o Senhor em ti mesmo. Você não precisa obedecer a Deus, diz o diabo. Você pode ser Senhor da sua própria vida. Esta é a voz da alternativa. Esta foi a voz da traição mais grande. E quando o homem virou-se para ouvir ao diabo e caiu em pecado, num instante, o pai perdeu a família toda. Era como se no mesmo momento toda a sua família tivesse perdido para sempre. Isto fez um buraco tão grande dentro do coração de Deus. E quando o coração do pai foi rasgado, a dor que havia dentro do coração do pai foi tão grande que o universo todo calou-se. Não se ouvia nada, os anjos não cantaram mais, porque ninguém podia falar com a dor tão grande que se estava produzindo no coração do pai. Estas coisas a gente não as pensa. Vivemos uma vida tão rápida, vivemos uma vida sem pensar, mas há um coração lá acima, há um coração que está sendo furado, que está sendo traspassado por nós todos os dias. O Senhor me fez entrar num lugar mais profundo, e era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo dentro do coração de Deus. Ali eu vi as feridas mais profundas. Havia feridas dentro das feridas mesmas. Irmão, só de estar ali, só de entrar ali, só de tocar um fragmento de segundo, essas feridas, a dor em todo o meu corpo era tão grande, a dor que saía do coração do pai era tão grande. Eu disse: Senhor, estas feridas tão grandes, o que são? O que pode o homem fazer para ferir o lugar santíssimo do teu coração? E o Espírito Santo disse-me: estas são as feridas do amor. São as feridas em contra do amor. São as feridas das divisões. São as feridas da inveja. São as feridas do adultério. São as feridas do homem contra o outro homem. São as feridas do ódio. São as feridas da violência interior. É tão fácil para a igreja cristã afastar-se um dos outros. É tão fácil dizer: eu já não falo mais com aquele não pensa como eu. É tão fácil fazer isso e não sabemos o que estamos produzindo dentro do coração de Deus. João Batista, dentro do deserto, entrou neste mesmo lugar, porque é um lugar onde o teu coração enche-se de uma violência, enche-se de uma violência que tens que sair a parar o pecado do mundo, tens que sair a falar, tens que sair a falar numa maneira diferente. Quando tens experimentado estas coisas, não podes falar ligeiramente.
acerca do pecado. Hoje há tantas doutrinas, tantas igrejas que dizem: não falemos, não confrontemos o pecado. É melhor que as pessoas estejam contentes, mesmo se o coração de Deus está a sangrar e a sangrar e a sangrar. E eu sei que quando João tocava as feridas de Deus, porque eu tenho tocado com meu espírito as feridas do Senhor, eu sei que ele dedicou a vida toda para dizer: filhinhos. E quando levavam, já tinha aí perto de 100 anos, e o carregavam para o púlpito, e o levavam, diziam: só tenho uma mensagem. Esta é a mensagem mais importante: que vos ameis os uns aos outros como Jesus os amou. Porque o pecado fere o coração de Deus, mas o amor cura o coração de Deus. O amor entre irmãos cura as feridas de Deus. E João disse: eu vou dedicar a minha vida para curar as tuas feridas. Eu toquei algo que é a força inteira da minha vida. E eu vou levar ao mundo o teu amor, porque aquele que ama não pode ser vencido pelo diabo. Eu fui resgatada de um hospital psiquiátrico depois de ter estado no ocultismo grandemente. E que quando eu estava no mundo das trevas, quando eu estava no mundo do ocultismo, havia coisas, havia pessoas que a gente não podia tocar. E eu confrontei cara a cara o diabo e eu disse: por que, se você diz que é o mais poderoso de todos, por que a gente não pode tocar esta pessoa? E havia uma coisa que o diabo odiava, havia uma coisa que o fazia tremer, havia uma coisa que o fazia estremecer-se e fugir. E eu vi com os meus próprios olhos, vi o diabo fugir diante do verdadeiro amor. O amor é a força mais grande do universo. O amor não é uma opção, é o fundamento, é o fundamento da igreja. E o que o diabo não pode suportar: tanto cristão que é abatido, tanto cristão que é vítima de violência. Por quê? Porque se Jesus morreu por nós, há tanto cristão doente. Porque há tanto cristão atacado pelo diabo por causa da violência interna, por causa das trevas. Onde há violência, há trevas. Onde há ira e contienda, há trevas. E aí o diabo tem o acesso. Não é quanto a gente profetiza, é quanto a gente ama. É amando, a luz começa a se acender dentro de nós. Amém? E o amor do Senhor não é simpatia. O amor do Senhor, o amor que se dá a lugares do amor de Deus, a lugares em que amar leva consigo um partimento. O amor partiu o corpo do Senhor. O amor, por amor, o Senhor partiu-se. Por amor, o seu coração foi traspassado. Por amor a ti, por amor a mim. Amar é uma experiência que traspassa o coração. Não é a própria ideia que a gente tem, porque a ideia que a gente tem é tão fraca, tão débil, que
Por isso a igreja está toda dividida por todos lados. Porque queremos as grandes coisas de Deus, quando nós sabemos que a maior de todas é o amor. Mas o amor não tem a espetacularidade do milagre. O amor não tem a espetacularidade de uma profecia. O amor é sofrido. O amor vai a lugares, meu irmão. Eu sei do que te estou a falar. Porque esta é a essência que nos faz guerreiros. Esta é a essência que nos leva aos lugares aonde outros não vão. Esta é a essência que quando milhares e milhões estão dizendo a gente não quer saber nada do diabo, a gente não faz combate espiritual, a gente não quer morrer, a gente não quer sofrer nada por causa de diabo, melhor não se prega guerra espiritual. Não sabem do que estou a falar? Mas alguém que diz, eu conheço algo maior que a guerra espiritual e a essência mesma. É a essência que fez ao Senhor Jesus sair do coração, desse buraco, dessa ferida tão grande no coração de Deus. É que o Jesus saiu para salvar o mundo, para ser abofeteado, bofetadas. O amor seguia, golpes, o amor seguia, feridas, o amor seguia. Não posso parar, não posso parar, não posso parar de amar, porque eu tenho uma meta, e a minha meta é levar-te ao céu, e não vou parar, e não vou parar, e não vou desistir, porque o amor não sabe desistir. Ouça, igreja, o amor não sabe desistir, o amor nunca deixa de ser. O amor vive, sente, precisa, tem necessidade do amado. Sabes qual é a maior dor no coração de Deus? São aqueles que vão para o inferno. Porque quando vão para o inferno, as portas do céu não se fecham. E o Senhor se esquece de aqueles que se esqueceram dele. O amor nunca deixa de ser. O Senhor amou, e o Senhor amou, e o Senhor procurou, e procurou, e procurou, e deram as costas, e foram para o inferno. E aí no inferno, o Senhor continua amando. Ele não deixa de sentir, Ele não deixa de amar. A única coisa que Ele pode fazer é sofrer. E sofrer. E tão grande é o amor de Deus que quando Ele criou o homem, Ele sabia que fazendo o homem, Ele estava dando o seu coração para viver uma dor que nunca seria curada. E por cima disto, nos criou. Por cima disto, nos amou. Não é que tanto pregamos, não é como pregamos, não é quanto currículo eu tenho numa apresentação no estádio. É que tanta luz eu produzo no reino das trevas. A luz se produz no intenso sofrimento de amar. Escuta, a luz se produz no intenso sofrimento de amar. Porque há lugares, há pessoas que são tão difíceis de amar. Mas o amor vai abrindo o caminho, e vai procurando o caminho, e vai vindo como encontra o caminho para esse coração. E se não há caminho, o amor cria o caminho.
O amor não desiste. João, no deserto, sentiu a hipocrisia da igreja, do povo de Israel. Ele via dentro do Espírito, ele vivia no mundo espiritual. Ele viu tantas vezes estas feridas, ele viu tantas vezes o amor do Pai voltar-se para o Israel. Oh Israel, se a tua mãe, se uma mãe te deixasse, eu nunca te deixarei, porque estás gravado na minha mão. Quando João, fortalecido no Espírito, o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Um Espírito forte é um Espírito cheio do amor de Deus. O Espírito forte é um Espírito cheio da luz de Deus. É um Espírito que resplandece, e quando fala da luz, a luz se produz. Os demônios saem fora. E quando esse que é luz, porque eu te digo que o diabo sabe muito bem quem é luz e quem só diz que é luz, mas é só trevas. João escreveu porque ele sabia do que estava falando. Ele escreveu: se alguém aborrece a seu irmão, aquele está em trevas. Aquele está em trevas. E não sabe para onde vai. Tanto cristão, aí pastora, que eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que estou a fazer. Trevas é não saber. Trevas é não saber. Trevas é ter medo. Trevas é ter enemistade com o irmão. Aquele que não ama seu irmão ainda está em trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o têm enseguecido. Meu amigo, amar não é uma opção. Amar não é uma opção. Sabes? Quando eu entrei nestes lugares, eu disse: tem que haver por ali algum manual. Alguém teve que ter escrito um manual. Como podemos, os discípulos, este é o fundamento, o amor é o fundamento. Tem que haver um manual de discipulado, capítulo 1, que diga: este é o manual de amor para o novo crente. Esta é a forma que tem que começar a amar. Esta é a forma que tem que conceber o amor. Sabes? Busquei um tras outro, centos de manuais de discipulado, ainda não encontrei um que ensine ao primeiro discípulo como amar ao seu próximo. Por isso fazemos tanta guerra espiritual, por isso temos tanta profecia. Os nossos países estão cheios de violência. O Senhor está a falar a alguém. Está o Senhor a falar a alguém. Não é o que dizemos. É desde onde a gente diz. É desde onde a gente diz. O reino de Deus não é aqui na mente. O reino de Deus não é uma filosofia cristã. O reino de Deus é uma verdade dentro. É uma verdade que se sente. É uma verdade que está ali. É uma verdade que te leva a amar. Por isso o Senhor Jesus dizia: se você quer ser filho do meu Pai, ama o teu inimigo. Ama aqueles que te têm ferido. Eu disse há um bocadinho: amar é uma experiência que parte o coração. Amar é nossa pequenina ideia de simpatia humana. Não é nada.
amar no amor de Jesus. Há pessoas que dizem amar não é um sentimento, é uma decisão. Isto é mental. Essa frase é mental. Porque o amor não é uma decisão. O amor é uma pessoa. Uma pessoa que vive dentro de você. Uma pessoa que quer sair, que quer amar, que quer se dar, que está batendo, que se está asfixiando dentro de muitos cristãos e que quer dizer: eu quero amar, eu quero dar a minha vida, eu quero dizer quanto amo, eu quero dar-me a tantas pessoas e estou fechado dentro de você, não posso falar, não posso dizer, porque estás tão cheio de egoísmo, procurando coisas para ti, só para ti, oh Deus. Ajuda o teu povo. Oh Santo. Amor, abrir as portas. Para que essas portas se abram, tem que vir uma lança, traspassar o teu coração. Deus está pondo circunstâncias na tua vida. Escuta lá. Deus está pondo circunstâncias na tua vida. Amém. Onde só o amor de Deus te pode fazer voltar. E amar aqueles que te estão pressionando, traindo, que te estão magoando. Eu me lembro quando Deus traspassou o meu coração, porque não é só uma revelação nos céus. O que eu vi lá, tive que viver cá. O meu coração tive que ter sido traspassado. O Senhor pôs uma circunstância tão difícil. Uma irmã, que era minha mão direita no México, e ela com uma faca veio por detrás e fez a pior das traições. E foi tão doloroso isto, foi tão doloroso. Eu fiquei sem nada. Uma história, nos meus livros eu falo de todas estas coisas, mas não disto que eu vou contar agora. Eu fiquei sem dinheiro, sem nada, e finalmente fui a uma igreja e abençoaram-me grandemente. Eu não tinha carro, tinha perdido tudo. Eu disse: com este dinheirinho eu vou comprar um carro. Eu vou andar na cidade de México. A cidade de México é como São Paulo, a cidade mais grande do mundo. Não ter um carro e andar a fazer a obra de Deus sem carro, às vezes é muito cansado. Eu disse: eu vou comprar um carrinho também, para fazer a obra de Deus. E eu fui a procurar os autos quando ouvi a voz do Espírito Santo. Me disse: este dinheiro não foi para um auto. Este dinheiro não é para um auto para você, mas é para um auto. E você vai ir, vai comprar um auto e vai dar aquela pessoa que o traicionou. Eu fui ao pastor, vendi o dinheiro todo e disse: eu quero que ninguém saiba quem está a dar este dinheiro, mas eu quero que você compre um auto a essa mulher. Amém. Porque ela anda a pé. O Senhor quer que ela tenha um auto. Coisas que não são compreensíveis à mente humana. Temos tantas justificações para não amar, mas o Senhor deixa de amar. Eu vi uma vez o Senhor vir, como um homem que diz que ama, protege sempre o seu coração. Eu nunca mais volto a amar, eu nunca mais vou abrir o meu coração, porque as pessoas são más e vêm com uma faca, me fazem tanto, me magoam tanto. Fechamos o coração e damos só bocadinhos. Somos tão amorosos, somos tão servos de Deus e damos só bocadinhos para que ninguém nos magoe. Ficamos à distância para que ninguém nos magoe. O
O Senhor disse, cada manhã, eu venho até a cama de cada um dos meus filhos, que me tem magoado, que me tem traicionado, que me tem feito tanto mal. E cada manhã eu abro o meu coração e ponho o meu coração terninho diante deles e volto-lhe a dizer que eu te amo. Eu te amo, eu sei que é uma faca aí atrás. O Senhor diz, eu te amo. Tantas pessoas se levantam de manhã, nem sequer têm uma palavra para o Senhor, vão-se embora e dia tras dia o coração do Senhor recebe uma faca de desprezo. Não temos tempo para Ele, não temos tempo, somos senhores, porque preferimos ouvir a voz da alternativa. O Senhor disse, eu nunca fecho o meu coração. Cada manhã eu volto a trazer-me, depois de ter recebido a faca, depois de ter recebido a ferida, eu volto outra vez. Isto só se pode fazer quando o amor de Cristo começa a manifestar-se. Quando já não é o coração do homem, mas é o coração de Deus que está dentro de nós. Isso é quem converte. O que converte as pessoas, que produz a luz, que salva. Santo. Guerra espiritual não é o que a gente faz, senão o que a gente é. E o que a gente está disposto a fazer por amor. Há pessoas que me dizem, você por que faz guerra espiritual? Isso não está na Bíblia, Não foi a guerra mais grande, a crucifixão do Senhor. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Mientras eu estiver viva, eu vou desfazer as obras do diabo. Eu posso seguir falando deste tema, porque há tanto que dar. Mas temos 3 dias e não os vou esgotar. Inclina o teu rosto. Vamos orar. Senhor, fala para o Senhor. Senhor, eu quero ser a luz que brilhe nas trevas. Eu quero ser a luz que desfaça as moradas de violência. Senhor, tira de mim toda a violência interior e põe em mim a violência que houve em João Batista. A violência de ter visto o teu coração. A violência de ter sentido o que o homem faz ao coração de Deus. Para que a minha mensagem seja poderosa. Eu quero ser luz que brilhe, Senhor. Não por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu sou. Ensina-me a amar. Ensina-me a amar, Senhor. Eu não sei amar. Ensina-me a amar, Senhor. Traspassa o meu coração para ser um vaso de amor neste mundo perdido, Senhor. Ensina-me a amar. Põe teu coração no meu coração. Põe a dor do teu coração no meu coração. E dá-me um valor para amar como tu amas, Senhor. Porque esta é a força mais grande de todo o universo. O Senhor te disse, quando o relacionamento nada mais, quando a justificação nada mais, o amor te levará a fazer coisas que não farias por nenhuma outra razão. As razões do meu coração, disse o Senhor, são tanto maiores que as razões da tua mente. Abre o teu coração.
Eu quero viver dentro de ti, diz o Senhor. Eu quero manifestar-me ao mundo. Eu quero que o mundo veja que eu fui enviado. Eu quero que o mundo sinta o meu amor através de ti. Deixa-me viver, diz o Senhor. Deixa-me falar através de ti. Deixa-me levar o meu amor a um mundo que morre. Deixa-me levar o meu amor nas trevas que estão matando tantas pessoas aqui no Brasil. Senhor, eu te peço, a unção do amor que tu me deste, a unção do amor que está sobre a minha vida, que o Jesus do amor que vive e reina dentro de mim se manifeste agora em cada coração, que como raios de luz saias de mim, Senhor, saias de mim, Senhor, e partas o coração de cada pessoa aqui dentro, Senhor. Que a impartição do amor mais grande, do amor que muda todas as coisas, penetre agora os corações deles, Senhor. Ama, Senhor, ama, Senhor, e deixe sobre eles a mais grande manifestação de amor. E há em Brasil, e haja em Brasil uma igreja que se ame, uma igreja que te manifeste e que faça fugir os demônios, e faça fugir os demônios a manifestação mais grande da tua luz. O ribehendo kuba bababasa, endo kuba sendo roba babasa, nascendo roba bacato roba bababa, o roba satara. Mão da música. Dá-lhe graças a Deus por este amor tão grande. Dá-lhe graças a Deus. Dá-lhe graças a Deus. Dá-lhe graças a Deus. Eu te peço que este amor cresça neles. Este amor cresça nelas. Vai haver vezes que vai sentir que algo está partindo dentro de ti, que a tua caixa torácica não é grande suficientemente para conter o amor de Deus. Vem desta maneira, Senhor. Vem desta maneira. Está aí a vida eterna que eles te conheçam. Que conheçam este amor tão grande e levem este amor tão grande. Que qualquer que faça discípulos, ensine-os a amar como tu amaste, deixando todo, sofrendo todo, dando-te todo, Senhor. Como poder agradecer o amor tão grande como teu, Senhor. Como poderei viver sem dar o teu amor ao mundo que chora com grande dor? Como posso eu viver sem levar o teu amor? O amor que desfaz as trevas, o amor que brilha mais que o sol. Como posso eu viver sem levar este amor?
Como posso eu viver sem levar este amor? Este é o poder, este é o poder para pelear, este é o poder para entrar nas trevas. E o diabo não te poderá tocar. Este é o poder, este é o poder que venceu o dragão. Este é o poder do meu amor, o poder do meu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por este amor tão grande. Obrigada por este amor tão grande. Aleluia. Quero dar-lhe tantas coisas, mas o tempo é tão curto cada vez que a gente está juntos. Por isso o Senhor me tem levado a mim e ao meu esposo a escrever, para capacitar o teu espírito, para levantar-te como um guerreiro poderosíssimo, para levantar-te como um filho de Deus maravilhoso. E um bocadinho do que eu estive a dizer hoje está neste livro, Assentados nos Lugares Celestiais. Aqui está a experiência toda dentro do coração de Deus. Este é o meu último livro, vai saindo agora da imprenta. Comei da minha carne, bebei do meu sangue. No último congresso eu preguei a Santa Ceia. Isso só está aqui escrito. Esta é a herança mais maravilhosa que o Senhor nos deu. Este livro está mudando já vidas em muitos lugares. O livro Guerra de Alto Nível, a salvo de contra-ataques. Esta é a experiência toda geral de guerra espiritual. Tenho aprendido muitas coisas em batalhas fortíssimas. Esta é uma herança para você, para que você não faça os mesmos erros e faça uma guerra poderosíssima em nome de Jesus. O livro A Iniquidade, os livros da libertação mais poderosos, amém? Eu creio que todo crente deve ler este livro. Se você não tem lido este livro é do mais importante que há para a sua vida espiritual. Todo crente, todo pastor deve dar este livro às suas ovelhas. Os céus serão abalados, o meu primeiro livro de guerra espiritual. E depois trouxemos também os nossos CDs, para aqueles que ainda não têm nossos CDs, muitos já conhecem os nossos CDs. Nossos CDs são todos gravados para ser uma experiência com Deus, não são adoração comum, corrente, são gravados em uma manifestação em que os anjos descem, os instrumentos começam a profetizar, ouvem-se as vozes dos anjos, e cada um deles é uma experiência diferente no Senhor. E tem parte, a maioria, os títulos estão em inglês, a maioria são cânticos angelicais, amém? Instrumentos que abrem o mundo espiritual, muitos têm espanhol, as línguas que o céu está cantando nesse momento. O último bloco chama-se Intimidade com Deus. Este é do mais precioso que você possa imaginar, e só trouxemos muito pouquinhos, porque não podemos fazê-los aqui no Brasil, não se puderam fazer esta vez, não, só temos muito poucos, estão lá, e trouxemos uma surpresa muito grande. O Senhor falou para mim ao princípio do ano, disse-me: eu quero que você me adore com pintura profética, porque eu quero encher
você a leva à sua casa, as pessoas estão tendo experiências maravilhosas. Aí uma águia, uma irmã veio e disse-me: eu comprei a águia, quando eu cheguei à minha casa, comecei a adorar ao Senhor e veio uma águia de ouro sobre a minha sala e fui levada ao céu nas asas da águia. E veio te contar o que aconteceu com o quadro. Há quadros aí maravilhosos que são motivos para vocês falar do reino de Deus. Em lugar de ter uma flor, um monte ou ter qualquer coisa aí que não fala do reino de Deus, essas são pinturas feitas para mudar o ambiente na sua casa. A gente mudou as pinturas todas da nossa casa, pusimos as pinturas proféticas de uma unção em nossa casa maravilhosa. Então, a melhor notícia de todas é que, como é a primeira vez que a gente traz as pinturas, as pusemos todas em oferta. Estão em 40% e 50% de desconto. Amém? Porque nós amamos com todo o coração e queremos que isto fique cá. Amém? Deus abençoe. Meu marido também, ele está pregando. Hoje tivemos uma prega tão preciosa, além em Bola de Neve. Ele escreveu um livro maravilhoso, Chaves Mestras para Revelações do Reino. O meu marido jejua mais de 200 dias ao ano, um homem que vive num lugar santíssimo, porque há revelações que vão mudar a sua vida de oração e, sobretudo, que vão levar a uma conquista do poder financeiro, amém, para vencer o espírito de Balaão. Não é um espírito que possuía riquezas, é uma guerra espiritual que tem que ser feita. E aqui estão essas chaves para conquistar que ele escreveu. Nos amamos, nos vemos amanhã, Bola de Neve. Que Deus abençoe. Os amo com todo o meu coração.